sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje seguimos com a aula que trata da temática da violência contra a mulher. Eu me chamo Ana Rita, sou assistente social, mestre e doutora em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A nossa aula de hoje vai tratar sobre as redes de apoio e sistemas de proteção às mulheres. Estamos falando de rede de apoio e de sistemas de proteção às mulheres. Para tanto, estamos nos referindo ao enfrentamento dessas violências, que para muitas das mulheres enfrentar as violências e romper com o ciclo dela é realmente algo muito difícil. Mesmo com todos os mecanismos de proteção, rede de apoio estruturado na sociedade, ainda assim, muitas mulheres vivem em total condição de violência e de submissão. Para iniciar a aula, preparei 3 grandes eixos que vão nortear nossa aula hoje. Então, são eles. Para que a gente entenda a violência contra a mulher, é preciso entendê-la dentro de uma perspectiva de gênero, ou seja, as relações sociais que se dão dentro dessa perspectiva de gênero. Outro fator importante para entender a violência contra as mulheres é entender que vivemos numa sociedade patriarcal, ou seja, o patriarcado, de acordo com algumas feministas, ele é um sistema opressor e hierarquizante das relações sociais, fazendo que, com isso, as desigualdades entre os gêneros sejam e permaneçam acirradas. Direitos humanos e direitos das mulheres como direitos humanos e as lutas feministas. Com certeza, os direitos humanos das mulheres, ou os direitos humanos, andam junto com as lutas feministas, pois foi a partir desse movimento de mulheres, a partir da década de 60, 70, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, é que foi possível tornar público as diversas formas de violência cometida contra as mulheres, tanto na vida pública quanto na vida privada. O enfrentamento da violência, claro, depende das políticas públicas, depende de uma rede de apoio estruturada e de um sistema de proteção estruturado. Mas não só isso, ele também depende da sociedade em desnaturalizar as formas de violências de gênero. Então, a gente pode se perguntar, assim como foi por muito tempo um questionamento meu, assim como pode ser o seu também. Por que é tão difícil para a mulher romper com essas violências? Por que é tão difícil assim? Estamos em pleno século XXI, tantos tratados no século XX, internacionais, que vamos fazer um ampassê rapidinho por eles, tantos tratados foram importantes para que a violência contra a mulher tornasse-se visível e pública e viesse a ser criminalizada. Mas por que ainda assim a violência é tão difícil para a mulher romper? Vamos entender isso no decorrer das lâminas. Primeiramente, nós vivemos na sociedade capitalista, que por si só é dividida em classe e é patriarcal. Tanto nos aspectos étnicos, raciais, quanto nos aspectos de gênero. Assim, o patriarcado e o androcentrismo, muito bem colocado por Pierre Bourdieu em sua obra A Dominação Masculina, agem conjuntamente. Porém, o androcentrismo vai agir de forma simbólica, impregnando toda a estrutura social em forma de machismo, heteronormatividades e condutas patriarcais. Bom, chegamos nos tratados. Os tratados internacionais foram, sim, grandes sistemas e mecanismos que deram início e impulsionaram o enfrentamento à violência contra as mulheres. Primeiramente, eu coloco aqui a Carta das Nações Unidas, de 1945. Esta carta foi um importante documento logo pós-guerra, após as 2 guerras que devastaram a humanidade. As Nações Unidas chamaram vários países para assinarem esses acordos de promoção de direitos e igualdade de gênero, dentre eles o Brasil, e está como um dos signatários dentro desses acordos. A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, é o primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos das mulheres.
A ONU, em meados dos anos de 1990, também tratou a violência contra as mulheres como uma violação de direitos humanos, dizendo assim que todo e qualquer ato baseado no gênero que resulte ou possa resultar dano físico, sexual, psicológico ou sofrimento para a mulher, incluindo ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária da liberdade, decorrendo tanto em espaço público ou privado, é uma violação de direitos humanos. Mas, afinal, o que é a violência contra a mulher? Por que a violência contra a mulher muitas vezes recebe o nome de fenômeno da violência contra a mulher? Sim, pois ela atinge todas as mulheres do mundo inteiro, independente de cor, raça, credo ou fronteiras. E a violência contra a mulher não se dá apenas de uma forma, sendo transformada em violências físicas. Não, ela se dá de muitas formas. No dicionário feminista, já está descrito quais são as formas de violência contra as mulheres, que vão desde ameaça, coação, força, infligidos tanto na vida pública quanto privada. Vocês podem notar que a vida pública e a vida privada foram colocadas, postas nesses documentos. Por quê? Porque por muito tempo a mulher foi confinada, foi educada socialmente para ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa filha, tendo ela a obrigação de cuidar, zelar pela família e pela sua casa. Assim, vários atos de violência eram cometidos contra as mulheres pelos seus próprios e continua companheiros, pois as pesquisas indicam que os agressores, que os maiores agressores das mulheres são companheiros ou ex-companheiros. E ainda continuamos vivenciando esta realidade cruel. A vida privada, por muito tempo, foi um espaço que o Estado não interferia nessas relações. E a violência também contra a mulher é dirigida através dela pela simples condição de ser mulher. E violência de gênero. O fenômeno também implica a violência de gênero. Sim, violência de gênero é também sinônimo de violência contra a mulher. Essa expressão foi trazida pelo movimento feminista, indicando que a violência de gênero desmistifica a concepção binária entre sexo masculino e sexo feminino, trazendo assim o conceito de violência de gênero trazendo o conceito de gênero, sendo uma construção social em que define papéis socialmente para mulheres e para homens, acirrando também as diferenças. Dentro dos eixos políticos, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres definiu que a igualdade entre homens e mulheres é estruturante nessa relação de direitos humanos. Então, a promoção da igualdade e social, ela deve estar articulada com as questões de gêneros e dos direitos das mulheres. Isso corrobora para o crescimento econômico e social. No ano de 2006, tivemos a criação da Lei 11.340, também mais conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. O nome da lei é em referência a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu 2 tentativas de feminicídio pelo ex-marido. O que ocorreu, como o Brasil era signatário nos tratados e acordos internacionais de promoção e direitos humanos, tanto para as mulheres, ocorreu que a denúncia realizada foi através do Centro pela Justiça, pelo CEGIL, Centro pela Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa das Mulheres. A denúncia foi dirigida à Organização dos Estados Americanos. As consequências disso foi a própria criação dos juizados especiais em todo o território nacional, o que já estava previsto na nossa Carta Magna, a Constituição Federal, no seu artigo 98. A lei, inegavelmente, constitui um grande avanço como mecanismo de defesa das mulheres em situação de violência doméstica. As formas de violência doméstica não poderia ser diferente, previstas e tipificadas pela Lei Maria da Penha, são 5. A violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Tivemos bem mais além, a Lei 13.114,
que criminaliza o assassinato de mulheres cometido em razão do gênero, ou seja, a vítima é morta por ser mulher. Esta lei também contribui, a lei do feminicídio é muito importante, porque ela criminaliza os atos que são cometidos, porque até o Código de 1830 até 1890 no Brasil, era o Código das Filipinas, pois ele delegava o direito ao homem à legítima defesa da honra nos tribunais. Então, o homem tinha direito, sim, de matar a sua esposa, caso desconfiasse ou a pegasse em flagrante em adultério. As estatísticas sobre o fenômeno. O que dizem as estatísticas? Bom, o Brasil é o 5º país do mundo com maior número de feminicídios. Esta pesquisa foi levantada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostrou que os casos de feminicídio cresceram 22,2% em março e abril no ano de 2020 em relação ao mesmo período de 2009. É claro que a violência se agravou muito mais com a circulação do novo coronavírus de 2019. O novo coronavírus. É claro que a situação foi muito mais agravada e as mulheres, com certeza, tiveram que se manter confinadas juntas, muitas e muitas, com certeza, com os agressores. Vamos falar do enfrentamento. O enfrentamento em si. O enfrentamento de acordo com as experiências das mulheres. O enfrentamento à violência contra a mulher, de acordo com a teoria de Montserrat Sagot, uma professora da Costa Rica que realizou um estudo nos anos de 2000 e evidenciou que as mulheres têm muitas dificuldades para romperem, não só pelo acesso, mas enfrentam várias dificuldades, o que ela denominou de rota crítica desse enfrentamento. Nessa teoria, Montserrat Sagot disponibiliza para nós que existem 2 fatores de resposta ou para as mulheres ao enfrentarem a rota que, segundo ela, é complicada. Os fatores vão depender da disponibilidade e qualidade dos serviços, as representações sociais dos servidores de serviços e comunidade, e os resultados obtidos. Os fatores que vão impulsionar essas mulheres a prosseguirem com a sua procura de apoio e enfrentar as violências é a informação e conhecimento, percepção e atitudes, experiências prévias e apoio de pessoas íntimas. Desse modo, compreender o enfrentamento à violência contra as mulheres a partir da experiência das próprias mulheres, pela busca de apoio, vislumbra ir muito mais além das dimensões institucionais, isto é, o enfrentamento envolve a sociedade, a comunidade, a família, pessoas próximas. De acordo com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, existem 2 conceitos diferenciados entre rede de enfrentamento e rede de atendimento. Para a rede de enfrentamento, a violência contra as mulheres é estruturada a um conjunto amplo de ações que articulam a sociedade civil, as instituições e serviços governamentais e não governamentais sobre a prevenção à violência de gênero. Já a rede de atendimento articula serviços de vários setores. Quais são eles? A assistência social, a segurança pública, que envolve as delegacias, promotorias e juizados, e a saúde. Aqui tem uma lista entre os atendimentos de serviços especializados e os não especializados, o que não justifica que uma mulher em situação de violência não procure. A obrigação desse serviço, sim, é a notificação dos casos de violência. Os serviços especializados, então, compreendem aos centros de referência de atendimento à mulher, as delegacias da mulher, casas-abrigos, juizados de violência doméstica e familiar, núcleos da mulher nas defensorias públicas, promotorias especializadas, central de atendimento à mulher, o LIG 180, serviços de saúde voltado para atendimentos dos casos de violência sexual e doméstica contra a mulher. Já os não especializados incluem os hospitais,
serviços de atenção básica e programas de saúde da família, delegacias comuns, polícia militar, polícia federal, centros de referência de assistência social, centros de referência especializados em serviço social. As experiências sociais das mulheres no enfrentamento à violência de gênero. Existem dois fatores, os que dificultam e os que facilitam. Isso são as experiências prévias das mulheres nos atendimentos, também muito divulgados em muitos estudos e pesquisas. De acordo com os tais estudos e pesquisas, o medo, a culpa, a vergonha, a falta de apoio por amigos e familiares da comunidade, a falta de qualidade até nos próprios atendimentos da rede de proteção, a violência institucional, a dependência econômica e a dependência emocional e a falta de informação, são fatores que ainda as mulheres demandam como dificultadores da rota. Fatores que facilitam, esses são justamente ao contrário, o apoio de familiares, amigos, a eficácia no atendimento da rede de proteção, a autonomia econômica, informação e conhecimento. Como eu mencionei a violência institucional na lâmina anterior, o que é a violência institucional? A violência institucional é aquela exercida pelos próprios serviços públicos, por ação ou omissão deles. A peregrinação por diversos serviços até receber atendimento, a falta de escuta, tempo, privacidade para os usuários, frieza, rispidez, falta de atenção e negligência. Esses são fatores que caracterizam a violência institucional. Assim, a mulher acaba sendo revitimizada. Ao invés de buscar, quando busca o apoio, acaba sofrendo duas formas de violência. Uma dentro de casa e outra nas próprias instituições que as atendem. As histórias são muitas e diversas, mas as violências praticadas contra as mulheres praticamente são sempre as mesmas. É de suma importância que as demandas das mulheres ao acessarem a rede de proteção sejam ouvidas para a solução desses problemas e para o enfrentamento. Vários desafios, né? Além da violência que eu falei, a banalização da linguagem de policiais, muitas vezes, como frases clichês em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete sim. O indeferimento de medidas protetivas, aqui vamos abrir um parênteses. Muitas mulheres têm o indeferimento de suas medidas protetivas, sim, porque a lei prevê que exista a prova da materialidade, que existam provas para que a mulher possa pedir a sua medida protetiva. O que acontece? Muitas vezes as mulheres chegam a uma delegacia sem terem marcas físicas e acabam não recebendo a medida protetiva. Muitas dessas mulheres, às vezes, estão sofrendo as outras formas tipificadas pela lei, como violência doméstica, como violência psicológica, moral ou patrimonial. O não reconhecimento de casos de estupro também é um problema nessa rota complicada das mulheres. A falta de escuta, como eu já tinha falado, a não existência de uma delegacia da mulher próxima à moradia ou até mesmo na cidade onde essa mulher resida, a não identificação das singularidades. Como eu disse no início, as histórias são muitas e diversas, mas as violências acabam sendo as mesmas, mas ouvir a particularidade dessa mulher é de suma importância, pois a mulher, ao chegar numa rede de proteção, ela precisa e quer ser ouvida. É um momento muito angustiante, onde ela precisa contar com detalhes o que aconteceu com ela, que seja ouvida nos mínimos detalhes. Porque nem todas as mulheres sofrem a violência dentro de um mesmo contexto social. Por exemplo, as pesquisas vêm demonstrando que as principais mulheres que são vítimas tanto do feminicídio quanto da violência doméstica são as mulheres negras e de baixa renda. Sim, mas isso não quer dizer que mulheres brancas e de classe média não sofram violência, pois a violência doméstica contra a mulher, como eu já havia dito antes, é uma violência que não tem fronteira, não tem raça e não tem credo, e não é uma violência que não tem fronteiras. Então, toda e qualquer mulher merece igual atenção em qualquer rede que essa venha procurar. A acusação de alienação parental, também por parte dos agressores,
é uma dificuldade e é uma realidade das mulheres que procuram quando acessam a justiça. Essa lei é conhecida pelo número 12.318, a chamada Lei de Alienação Parental. Uma lei, segundo os estudos, uma lei gendrada e masculinista, que apenas possui o caráter punitivo e coercitivo sobre as mulheres. E esta é uma realidade que vem sendo demonstrada na própria fala das mulheres, pois isso dificulta muito com que a mulher rompa ou que realmente consiga uma eficácia no seu atendimento. O enfrentamento à violência de gênero, ela tem uma dimensão política, com certeza, e a política nacional para mulheres estabeleceu que essa deve ser pautada em uma ideologia desnaturalizadora dos papéis de gênero, articulada com a sociedade civil e que culmine na socialização dos indivíduos. Para tanto, a política entende que essa deve ocorrer já na infância, na própria educação de meninos e meninas. Podemos concluir, então, que a superação desses obstáculos, contudo, não é nada simples. Aqui não estamos procurando culpados e apenas soluções. Para o primeiro passo, o que deve ser feito é desconstruir uma cultura pautada no machismo, no androcentrismo próprios da sociedade patriarcal. Uma parte da sociedade ainda se mantém indiferente frente às discriminações contra a mulher, que ainda sofre com esses estigmas, mitos a seu respeito. As políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres carecem, sim, de ações descentralizadas, considerando todas as diferenças, sejam elas de gênero, raça, etnia, classe social e territorial. Entender as especificidades da mulher é de suma importância para a superação das violências. O contexto social e territorial e a sua cultura também. A mulher precisa ser ouvida em sua integralidade quando acessa o sistema de proteção. E é por aqui, termino a aula, espero que todos tenham gostado.